Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar, por favor. É um privilégio novamente voltar a essa casa do Senhor aqui na cidade de Araçatuba, campo de Araçatuba, rever vários amigos, irmãos. Também nós fazemos parte da história aqui de Araçatuba. A gente congregamos aqui por muito tempo e adquirimos amigos, adquirimos pessoas que oraram por nós. Deus abençoe a todos os irmãos, é um prazer em revê-los. Se fosse aqui mencionar vários nomes, teríamos vários nomes, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. E é um prazer. Deus abençoe a todos aí, aqueles que eu conheço, aqueles que também não conheço. Deus abençoe a todos os irmãos, os obreiros que estão aqui na minha retaguarda, aos irmãos que vieram aí de caravana da cidade de Guararapes, ao pastor Marcos, Deus abençoe. Pastor presidente Aparecido Souza, Deus abençoe a vida do pastor. Realmente o Senhor tem feito uma grande obra aqui no campo de Araçatuba. É um prazer em revê-lo e obrigado pela oportunidade. Quero convidar aos irmãos para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. No livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 a versículo de número 11. Eu farei menção de alguns versículos apenas, mas o texto para a nossa reflexão nessa noite, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Que maravilha, quando nós chegamos aqui, nós podemos dizer como Jacó: Deus está nesse lugar. Os louvores encheram os nossos corações, a nossa alma, eu acredito nessa noite, está cheia de Deus. Estamos cheios da presença de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aonde Jesus chegava, Jesus tinha uma facilidade, Jesus tinha uma autoridade, Jesus tinha as suas palavras ensinadas, ministradas, palavras que surtiam efeitos,
palavras que trazia alimento para a alma das pessoas. E milagres, sinais e maravilhas seguiam o ministério de Jesus. Jesus, num espaço rápido, num espaço ligeiro, de apenas, basicamente, 1 ano, 2 anos, e até o final do seu ministério, 3 anos, o nome de Jesus já era propagado por toda a Palestina. Todos queriam ver Jesus. Alguns versículos bíblicos diz que a fama de Jesus era espetacular. A fama de Jesus percorria as cidades, as aldeias. Não havia alguém que não se interessasse em poder estar perto de Jesus. Por isso que aonde Jesus chegava, Jesus arrebatava uma multidão. Milhares de pessoas começaram a seguir Jesus, pelas suas palavras, pelos seus ensinos, pelas suas mensagens, e por aquilo que Jesus poderia proporcionar, porque Jesus era extraordinário. Jesus curava cego, curava paralítico, Jesus transformou água em vinho, e a multidão sempre estava próximo de Jesus. Jesus gostava de gente, e gente gostava de Jesus. Que coisa fantástica! Jesus gostava de pessoas, e pessoas gostavam de Jesus. Havia um elo, havia uma ligação. Jesus, ele amava as almas, e as almas também começavam a se interessar por Jesus. E aonde Jesus estava, logo se rodeava uma multidão de pessoas, porque pessoas sentiam prazer de estar com Jesus. A multidão sentia a necessidade de estar com Jesus. A multidão sentia paz estando com Jesus. A multidão sentia alegria estar com Jesus. Por isso, aonde Jesus chegava, as pessoas se achegavam a Jesus, porque a missão de Jesus vindo à terra era chegar ao Calvário, mas a missão de Jesus passar pela terra era passar para ter comunhão com as pessoas. E Jesus está com multidões o seguindo, até Jesus chegar à beira do mar de Genezaré. Jesus está chegando com uma multidão, mas Jesus vai encontrar ali, à beira do mar, vários barcos, e Jesus vai entrar num barco, que esse barco é o barco de Pedro. Alguns poderiam dizer assim, que Jesus aleatoriamente pega o primeiro barco que vê pela frente. Parece que Jesus encontra o primeiro barco e diz assim, é esse barco e acabou. Não, tudo que Jesus vai fazer tem um propósito. Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente. Jesus, ele conhece e ele está no controle de todas as situações. Quando Jesus, ele entra no barco, ele sabe de quem é o barco. Quando Jesus entra no barco, ele sabe o que ele tem que fazer com o dono do barco. E a Bíblia diz que ele vai entrar no barco, e esse barco é de Simão Pedro. Se nós buscarmos a história antecedente desse acontecimento de Lucas 5, nós vamos voltar lá para o livro do Evangelho de João, capítulo 1, e versículo de 41, quando o irmão de Simão Pedro, chamado André, antes mesmo desse acontecimento, André chega para Simão e diz, Simão, encontramos aquele que é dito, conhecido como o Messias, o Cristo, aquele que profetizou Isaías. E essa mensagem ficou no coração de Simão, porque André havia avisado antes desse acontecimento,
Mas quando Jesus entra dentro do barco de Pedro, e quando Jesus começa a encontrar Pedro, Jesus disse que era necessário, era preciso Jesus usar o barco de Pedro, e Pedro foi amável para com Jesus, prestativo para Jesus, porque Pedro empresta o barco para Jesus, e Jesus entra dentro do barco, e Jesus vai estar com a multidão à sua frente, e do barco Jesus vai ficar em pé. Jesus vai pegar o barco como um palanque, e do barco Jesus vai começar a ensinar a multidão. Jesus vai começar a alimentar a alma da multidão com palavras, com sabedoria, e a multidão vai começar a prestar muita atenção na mensagem de Jesus. E eu vejo Pedro que é o dono do barco, Pedro que está dentro do barco. Pedro vai sentar bem paradinho no barco, sentar e observar Jesus ensinar, porque Pedro tem no seu coração a mensagem do seu irmão André. E eu vejo Pedro raciocinando sentado, ouvindo Jesus ensinar. Será mesmo que esse é o mestre? Será que esse é o Messias? Será que esse é o prometido? Eu vou ouvi-lo e vamos ver a sua mensagem. Eu fico observando Pedro ouvindo Jesus ensinar, e a multidão sendo impactada com a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus é impactante. A mensagem de Jesus quebra grilhões, a mensagem de Jesus quebra corações, a mensagem de Jesus transforma a vida daquele mais vil pecador. E a mensagem que Jesus está ensinando não é relatada, a mensagem que Jesus não está ensinando não é descrita, mas eu acredito que é uma mensagem poderosa, é uma mensagem de ensino. E o povo começa a aprender com Jesus, mas Pedro está sentado, observando. Pedro quer testar se ele é o Messias, se ele é o prometido. Jesus vai terminar a sua mensagem, Jesus vai despedir a multidão, e Jesus tem um tratamento com Pedro, Jesus tem um diálogo com Pedro, e Jesus vai dizer para Pedro, e quando acabou Jesus de falar, disse a Simão: faze até o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhece como que você entrou nessa igreja nessa noite. Jesus conhecia Pedro, a estrutura de Pedro, Jesus conhecia a história de Pedro, o passado de Pedro, e agora Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, vai ao alto mar e lança as vossas redes. E Pedro vai responder para Jesus: mestre. Agora Pedro já muda o tom. Pedro não conhecia Jesus, Pedro só sabia que ele poderia ser o Messias, mas agora Pedro já está chamando ele de mestre. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Eu fico pensando que na noite anterior Pedro pescou, foi pescar e ficou pescando, trabalhando no mar adentro. Pedro era especialista no mar de Genezaré. Pedro conhecia os peixes que estavam no mar. Pedro conhecia as ondas do mar. Pedro era especialista na pesca. Pedro ele conhecia na palma das suas mãos. Mas na noite que Pedro estava pescando, o mar não deu para peixe. A noite que Pedro cansou, desgastou, não deu peixe. Imagine você, um vendedor, um pastor, uma pessoa que mexe com um trabalho autônomo, com seu negócio, uma padaria. Você abrir o dia todo e você não ganhar R$1, você não vender nada, não vende nada na rua, não vende nada do seu estabelecimento, não pesca uma alma. Pensa como que é frustrante, decepcionante, porque você é especialista naquilo, você vende com facilidade, mas naquela noite foi muito trabalho. Pedro se desgastou, Pedro trabalhou, Pedro cansou, mas nada apanhou. Como é frustrante voltar para casa
e não levar nada para a família, voltar para casa e não ter o que vender para sustentar a sua casa. E Pedro havia trabalhado a noite inteira. Ele responde para Jesus: Jesus, eu trabalhei a noite inteira. Pedro estava decepcionado, Pedro estava frustrado, Pedro estava triste, Pedro se sentia fracassado. Pedro estava empenhando força, trabalho, mas não havia conquistado nada. Como que às vezes na nossa vida nós passamos por momentos decepcionantes? Quantas das vezes nós passamos por momentos de frustrações? Frustramos com pessoas, frustramos com coisas que nós fazemos, que buscamos, que trabalhamos. Nós voltamos frustrados. E Pedro está respondendo: nada apanhamos, Senhor, mas porque mandas lançarei a rede. Eu fico observando que Pedro agora vai para o mar com Jesus. Jesus está mandando Pedro ir para o mar, mas Pedro vai dizer assim: olha, por que mandas? Por que mandas? Lançarei a rede. Pedro estava confiando na palavra de Jesus. Pedro estava confiando no Messias. Pedro estava confiando naquele que ele ouvia ainda só com palavras. Mas ele vai para o mar. Pedro vai com o barco e vai com Jesus para o mar. Eu fico pensando que Pedro poderia ir para qualquer lugar do mar, mas eu imagino que Pedro vai fazer um teste com Jesus. Pedro vai no mesmo lugar que ele tentou a noite inteira, que ele pescou a noite inteira. Eu vejo Pedro levando o barquinho para o mesmo lugar, aonde que ele ficou decepcionado, aonde que ele ficou frustrado, aonde que ele voltou triste, no mesmo lugar. Mas entenda uma coisa: Pedro havia trabalhado uma noite inteira, mas Jesus não estava no barco. A noite que Pedro tinha passado no barco, Jesus não estava no barco. Agora já é de manhã, Jesus já está dentro do barco. O mar pode vir ondas, o mar pode vir vendavais, o mundo pode trazer tribulações, mas se Jesus está no barco, Jesus, na hora que você clamar Ele no barco, Ele levanta no barco e faz que as ondas se acalmam, que os ventos se sossegam. A importância, Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, tem algo que vai acontecer. Se Jesus está no barco, pode ficar tranquilo que a frustração vai virar vitória. À noite Jesus não está no barco. À noite Pedro não conhecia Jesus, mas agora Jesus está no barco. Vamos para o mar. E Jesus está dizendo: lança a rede, Pedro. Lança a rede, Pedro. Guarda isso no seu coração. A rede fazia parte da vida de Pedro. A rede era algo que Pedro sobrevivia dela. A rede fazia parte da história de Pedro. Tem coisa que faz parte da nossa história. Tem coisa que faz parte da nossa vida, é precioso. A rede era algo precioso para Pedro. Tinha intimidade com a rede. Pedro sabia manusear. Aquilo era a sobrevivência de Pedro. Pedro tinha que cuidar bem da rede. Por isso que quando Jesus entra no barco, ele está lavando a rede, porque faz parte da vida de Pedro. Tem coisa que faz parte da nossa vida. Tem coisa que faz parte do nosso ministério.
Tem coisa que faz parte da nossa essência, que às vezes nós vamos até frustrar com ela, alguns momentos da nossa vida, mas faz parte da nossa vida, da nossa história. E Jesus está dizendo: pega a rede, Pedro. Eu começo a observar Pedro pegando a rede. Quando Pedro está pegando a rede, ele está fazendo essa atitude. Ele está vivendo um presente da sua história. Pedro está vivendo um momento da sua história, um momento presente. Tem algo que você tem que pegar hoje e trazer de novo para a sua história, porque é presente, porque você precisa, você utiliza isso, que faz parte da sua história. A rede Pedro já havia lavado e abandonado, mas Jesus está dizendo: pega a rede. Pega a rede nas tuas mãos. Você depende da rede. Pega a sua vida novamente nas tuas mãos. Você se frustrou ontem, não significa que você vai se frustrar amanhã. Não deu certo hoje, não significa que não vai dar certo amanhã ou depois da manhã. Começa a acreditar, a confiar na mensagem de Cristo. Ah, pastor, não deu certo ontem, não significa que não vai dar certo hoje. Ah, pastor, não consegui ontem, não significa que não vai dar certo amanhã. Eu quero profetizar para a tua vida hoje: pega a rede novamente e acredita. Pode ter sido um passado frustrante, mas tem um futuro bem perto, bem longe lá, aonde que você pode olhar, que você pode ser vencedor. Pedro estava frustrado, mas Jesus está dizendo: pega a rede. É presente. Jesus está no barco. É hora de lançar a rede. É hora de acreditar. É hora que vai acontecer um extraordinário na tua vida. É hora que você pode acreditar que algo novo vai acontecer na sua história. E eu vejo Pedro pegando tímido a rede. Não sou pescador, mas tem pescador aqui. Pode pegar a rede, jogar pelas costas. Você vai fazer isso hoje. Você vai sair desse culto e vai pegar suas redes novamente. Pode ser que alguém entrou frustrado, decepcionado, triste, mas se Jesus está no teu barco, Ele está dizendo: pega a rede novamente. Pega a direção da tua vida, pega o controle. As coisas saíram do controle, mas Ele entrou no barco e está dizendo: pega a tua rede. É presente, é o que você está vivendo agora. Pega a rede. E é hora de lançar a rede. Lança a rede. Lança, seja ousado. Tenha fé, confia, acredita. A muralha está na tua frente, o mar vermelho está na tua frente, mas acredita que tem um Cristo no teu barco. E se Ele está mandando, pode fazer. Se Ele está direcionando, pode realizar. Se Ele está na frente, pode ir. O que nós temos que acreditar é isso. Jesus está no barco, Jesus está no projeto, Jesus está no teu ministério. Pega jovem nessa noite. Pega a tua vida novamente nas tuas mãos. Tempos frustrados, decepcionados, tristes, mas pega a rede, porque tem um mar muito imenso na tua frente. Tem uma história longa para ser cumprida na tua vida. E Pedro pega a rede com carinho. Se Pedro não tem fé, Jesus tem fé. Se Pedro não pode, Jesus pode. E Pedro está balançando a rede. Quando Pedro joga a rede, Pedro está apontando para o futuro. Porque é uma coisa você ter fé e não saber o que vai acontecer no futuro. Mas como você ter fé, você usa a sua fé e arrisca, e age, e toma atitude, esperando que um futuro próximo o resultado seja favorável. Pedro está jogando, significa que Pedro está numa expectativa
de um futuro. Será que vou colher ou será que não vou colher? Será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? Entenda uma coisa, Pedro havia voltado no mesmo lugar, aonde a noite inteira foi frustrado. O senhor não precisa vender a sua casa, não precisa sair do campo de Araçatuba, não precisa fechar a sua empresa. Tem que fazer como Pedro hoje, na crise, nos momentos difíceis, não se desespere. Se Jesus está no controle, está mandando, lança com fé. A expectativa é que aconteça alguma coisa. Mas como que Jesus, Ele conhece tudo e tem o domínio de tudo, Pedro está lançando a rede. Eu penso em milésimo de segundo, eu poderia até conjecturar aqui, milésimo de segundo, quando Pedro está lançando a rede está voando por cima do barco, está no mesmo lugar, a rede está voando, mas Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, Jesus está dando uma ordem, pastor Marcos, para quem está lá debaixo do mar. Jesus está falando com os peixes. Jesus está pegando o mais profundo do oceano, do mar de Genezaré. Lá no mais profundo não tinha peixe. Quando Pedro olhava para o mar assim, nada de peixe, é aqui mesmo. Por quê? Porque Pedro quer testar Jesus. Se ele é o Messias, o mestre, ele vai fazer alguma coisa. Então é no mesmo lugar aonde não deu certo. Tem pessoas aqui que podem até duvidar do Cristo, da palavra que eu estou pregando, mas Jesus está dizendo para mim, você pode lançar no mesmo lugar, aonde deu errado, aonde você se decepcionou, que é naquele lugar, pode testar o Messias, porque ele está no... Onde você... É assim que Jesus faz. E a rede está lá, basicamente 153 peixes grandes, saindo como um cardume lá do baixo do oceano, lá do profundo. Não tinha peixe no mar de Nazaré, mas se não tem peixe, de onde vem? Jesus até cria o peixe, porque Jesus é o dono da natureza. As espécies dos peixes estão nas mãos de Jesus, e Jesus pode ter criado profundo, do nada Jesus criou tudo. E alguém pode estar duvidando aqui, não precisa duvidar, Jesus cria do nada, criou tudo. E Jesus está mandando um cardume, e o cardume está vindo do profundo. Pedro olha e não está vendo peixe, mas quando a rede vai cair, a rede cai, a rede vai caindo, e a rede cai, e abucaia os 150 grandes peixes. Da onde veio o peixe? Veio de Cristo. Da onde veio o peixe? Veio do agir sobrenatural de Cristo. Eu sei que a razão, a lógica trabalha algumas vezes contra a fé, mas eu vim dizer aqui para você nessa noite que Jesus, ele vai usar um sobrenatural, um agir surpreendente. Ele vai fazer algo que você nem imaginava que poderia acontecer, mas você está lançando a rede na expectativa. Continua lançando, continua acreditando, porque você vai fazer uma pescaria. Vai vir abundante na sua rede, vai vir abundante na tua casa, vai vir abundante na tua alma. Eu fico imaginando Pedro, quando Pedro pega a rede, pastor Aparecido Souza, eu começo a pensar, Pedro puxa
puxando a rede e olhando para os peixes. Que alegria de Pedro! Vai ter culto de ação de graça quando chegar à margem da praia. Eu quero dizer para você nessa noite, se você acreditar, você faz com a sua mãozinha aqui, o Senhor vai te surpreender de tal maneira que você vai fazer culto de ação de graça para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu fico imaginando a alegria agora de Pedro. A noite pode até durar, uma noite pode ser frustrante uma noite inteira. A tristeza pode durar uma noite inteira. Como disse o salmista no Salmo 30, verso 5. Mas a alegria virá pela manhã. Fique firme. Lança sua rede. Você não vai lançar a rede sobre a minha palavra. Você não vai lançar a rede sobre a ciência, não. Você vai lançar a rede sobre o nome de Jesus. E Pedro ficou contente. É abundância. Quando ele olha, ele pede ajuda de João, de Tiago, que estava um barco ao lado. Os barcos se enchem a pique. Ei, quando encher o teu barco, quando o teu barco está cheio, compartilhe com alguém. Se o teu barco está cheio, vou colocar a sua vida está cheia, compartilha com alguém nessa noite. Eu quero que você compartilhe com alguém a abundância, compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém. O seu barco vai estar cheio, mas o seu barco também pode encher o barco de outro. O barco de Pedro, Tiago, João estão todos cheios. E quando Pedro olha, começa a separar os peixes, Pedro vai dizer: nunca vi tal coisa. Tem peixe aqui que eu nunca vi na história. Pedro era pescador, conhecia todos os peixes. Mas quando ele olha os peixes pescados, pastor Marcos, ele fica tão abismado que ele diz: sim, várias espécies que eu nunca havia visto antes. Darabassurabacassévia. Se nós estamos vendo acontecimentos abismados que nunca nós esperamos nos ver, que trazem provações para as pessoas, mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite. Nós vamos ver coisas, nós vamos viver coisas extraordinárias da parte de Deus que nunca vimos antes. E eu quero que você tenha fé para ver isso, porque nós estamos para motivar essa fé, para ver algo extraordinário acontecendo na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa família, que vai surpreender o mundo, como estava surpreendendo Pedro. Jesus vai surpreender muitas pessoas. Noramanda Kassude Kandarabassévia. Jesus vai surpreender muita gente. Pedro está contente, está voltando para casa com abundância. Como que é gostoso voltar para casa feliz com Jesus. Como é bom voltar para casa levando uma multidão, uma abundância de peixe para casa. A Bíblia diz assim no versículo de número 8 de Lucas 5: e vendo isso, Simão Pedro prostrou sobre o pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um pecador.
pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feita. De igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era um companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Depois, quando pescou, volta. Pedro agora vai reconhecer: esse é o Messias. Entrou no barco desconfiado, está voltando para a praia, agora confessando: és verdadeiramente o Messias. Não temas. De agora em diante, Pedro vai ser pescador de homens. Sabe o que Pedro vai fazer? Coisa linda. A rede faz parte da história de Pedro. A Bíblia diz que Pedro abandona a rede. Pedro está deixando para trás a rede. Pedro está deixando o passado para trás. E Pedro agora vai viver um futuro extraordinário com Cristo. Pegou a rede, lançou a rede, mas tem momento que a rede tem que ficar para trás, para viver um momento extraordinário com Cristo. Pastor Aparecido, possamos orar. Quero convidar a igreja para orar nessa noite. O grupo. Eu vou convidar aqui, cadê o... Está cantando muito isso, o Hugo. Quando eu congregava aqui, o Hugo era pequeno, mas já era grande. Mas está maior ainda. Mas já virou um homem, casou. Deus abençoe o Hugo. Vamos adorar ao Senhor aqui, Hugo. Eu estarei orando por você. Eu quero que você pegue a sua rede hoje. Qual o momento que você está vivendo dessa história de Pedro? Presente, futuro ou passado? Frustração? Ou já está na expectativa de viver um sobrenatural com Cristo? Você vai abrir a sua alma nesse momento. Eu quero que você faça uma atitude de fé. Pense que nas suas mãos está uma rede. E que Jesus, na verdade, Ele está no seu interior. Jesus está contigo. Você vai fazer uma atitude de lançar a sua rede, mas você vai lançar sobre as palavras de Jesus. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. E a expectativa que você está esperando de receber nessa noite, levanta suas mãos assim. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Davi, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Messias, mesmo que seja difícil, Yeshua, não pares, Ele está vendo. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E mandou a te falar.
Eu estou pegando a minha rede agora, Jesus. Ele te entregou e volte para o mar. E eu vou lançar, Senhor, nesse mar adentro. Que tem uma multidão na minha frente que precisa ser impactado com algo do céu nessa noite. Então, em nome de Jesus, os irmãos da live que precisam de oração, esse símbolo de lançamento da rede está para alcançar a tua casa, a tua alma, a tua enfermidade. 1, 2, 3. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba aí agora. Receba aí agora em nome de Jesus. Sabe o que está fazendo? Não pares, Ele está vendo. E mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte. Vai ter surpresa. Que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Jesus está no barco. Quem mandou você parar? Lança a rede. Volte para o mar alto. Lança a rede. Com a vergonha eu vou te honrar. Vai dar certo. Quem mandou largar? Vai conquistar. Vai vencer. Volte para o mar. Em nome de Jesus. Receba cura hoje. Filho, eu vou te honrar. Receba cura hoje em nome de Jesus. Receba poder na tua vida hoje. Receba a graça de Deus hoje. Receba o mover de Deus na tua vida hoje. Nada pesquei. Em nome de Jesus. Apenas mais um dia como leva para a tua casa hoje. Leva a mãe da presença de Cristo para a tua casa hoje. Leva algo novo para a tua casa hoje. Leva mais presença para a tua casa hoje. Se tua estrutura sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Que está chegando surpresa. Lança. Quem mandou você parar? Vai ter colheita. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você lança a rede, jovens. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Lança a rede, jovens. Tem um futuro brilhante. Tem um futuro esperando logo à frente. Volte para o mar alto, no lugar da tua Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe os teus negócios.